Amados irmãos e irmãs, estamos no 7º dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, hoje com o tema que fala sobre Nossa Senhora da Caridade, a caridade de Maria. Este é o tema. Mas, para nos iluminar a este tema, primeiro vamos refletir o Evangelho e toda a liturgia. Nós vimos na leitura de hoje, no livro do Deuteronômio, a primeira leitura, duas realidades que nos iluminam a olhar para Maria e ver a caridade de Maria, que representa e que deve ser em cada um de nós encarnado esta mesma caridade. A primeira realidade, Moisés falou ao povo de Deus: ouve a voz do Senhor teu Deus. Então esse é o primeiro ponto. Ouvir a voz de Deus é a primeira via da intimidade, dizia dias atrás. É por onde o Senhor suscita a nossa fé. Mas olhando esse tema, a caridade de Maria é entender que ela é aquela que soube ouvir a voz de Deus. É só olharmos Lucas capítulo 1, versículo 26 seguintes, aonde o anjo, o portador da mensagem, o portador do querer de Deus, da vontade de Deus, anuncia a Maria o projeto para a vida dela, de ser mãe do seu filho Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela soube ouvir a voz de Deus através do arcanjo Gabriel. E por isso, esta caridade vai nos dizer, é uma caridade ardente, é uma caridade que fez com que toda a vida de Nossa Senhora se tornasse uma vida abrasada pelo amor de Deus. É desta caridade que nós aqui nos referimos. E por isso, para nós, também a nossa vida, por esta primeira via da escuta, deve ser esta via de fazermos com que a nossa vida também seja ela abrasada pelo amor de Deus. A segunda realidade vem na sequência desse mesmo versículo. E observa todos os seus mandamentos e preceitos. Se lembrarmos do Magníficat de Maria, nós vamos nos recordar que partes do Magníficat são do Antigo Testamento, mostrando que Maria, ela era abrasada pelo amor de Deus, ouvindo a palavra de Deus e meditando-a e contemplando-a. Como nós falamos na Lexio Divina, dos 4 passos. Faço uma leitura, ouvindo Deus falando comigo. Faço uma segunda leitura, destacando na minha alma o que ressaltou do que Deus falou comigo. No terceiro passo, faço a oração a partir daquilo que Deus falou comigo, já meditando. E no quarto passo, contemplando, se abandonando, deixando Deus ser tudo em mim. É assim que a nossa alma vai se tornando abrasada. É assim que vamos entendendo a caridade de Maria, que precisa ser a minha e a sua caridade. Uma alma que vai se abrasando pela palavra, que começa pela escuta. Outra realidade que vemos dentro desse texto de Deuteronômio: converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Veja, meus irmãos, Maria, que se permite, que dá a liberdade de Deus de adentrar na vida dela, de abrasar a vida dela, é aquela também que entende
que é o amor de Deus, porque Deus é amor. João 4, versículo 8, versículo 16, a primeira carta de São João 4, versículo 8, versículo 16, vai nos dizer isso. Ela que se deixa ser embebida pelo amor de Deus, pela presença então de Deus na vida dela, é aquela também que corresponde. Porque esta graça de ver a sua vida abrasada na vida de Maria, não foi uma abertura simplesmente passiva, foi uma abertura também correspondida, ativa. E, portanto, essa mudança, esse converter-se, esse se voltar mais para o Senhor, esse se elevar mais para o Senhor, esse se acender mais para o Senhor, esse esvaziar-se mais das coisas terrenas, mais de si próprio, porque o maior desafio não é simplesmente se despojar das coisas aí que tentam nos atrair. O maior desafio nosso é nos esvaziarmos, para que Deus seja tudo em nós, para que Deus nos toque em nossa alma. Então, portanto, Maria é aquela que corresponde. Agora, olhando um pouco o Evangelho, se fala no questionamento daquele mestre da lei a Jesus: quem é o meu próximo? Esse mestre da lei faz esta pergunta a Jesus. Aqui nós vemos Maria, em que ela se faz próxima de Deus. E aonde que nós vemos isso? Voltemos para Lucas, capítulo 1, versículo 26 seguintes, quando o anjo diz: ave cheia de graça. Ao dizer isso, o anjo mostra a ela, primeiramente, que Deus é todo nela, mas mostra também que ela se faz toda em Deus, dependente de Deus, abandonada em Deus, esquecida em Deus. Então, portanto, dando total liberdade para Deus na vida dela. E que nós vamos ver também no Fiat de Maria, quando ela diz: eis aqui a sua escrava, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ora, meus irmãos, portanto, se Deus é amor, então a criatura mais próxima dele é também a mais cheia do amor, que é Maria. Ela é a mais cheia do amor, porque isso foi proclamado pelo arcanjo Gabriel. E ela se faz cada vez mais próxima de Deus, mais íntima de Deus. Na nossa trajetória de vida, esse é o passo da nossa correspondência. De mergulhar, de meditar, como o Padre Jonas nos dizia, de ruminar a palavra de Deus, de saber orar a partir da palavra de Deus, permitindo que esta oração, mais do que Deus está em nós, é deixarmos Deus cada vez mais nos fazermos estar nele. A outra realidade que nós vemos no final dessa leitura de Deuteronômio, e que eu sempre digo, o maior desafio nosso é permitirmos ser desafiados por Deus. Deus sempre vem nos provocar, dizia Dom Alberto, meu bispo que me ordenou. Ele sempre nos provoca pela sua palavra. E nos provocando, nos lança a sermos livres nele, como Maria foi toda dele, livre no Senhor. Mas aí, claro, nós esbarramos nos nossos limites, nós nos esbarramos nas nossas debilidades. Mas no livro de Deuteronômio vai dizer, ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que a possas cumprir. Entendendo isto aqui, Deus sempre se faz por ser encontrado por cada um de nós.
Todos nós podemos acessar a Deus, a chegar a Deus. Todos nós. Maria, na sua simplicidade dos 16 anos, voltando mais uma vez ao livro de Lucas, na sua simplicidade, na sua singeleza, Deus se fez acessível a ela. Deus se permitiu ser encontrado por ela, assim por cada um de nós. Por cada um de nós. Mas, na sequência deste último versículo desse texto, vai dizer, porque está em tua boca, em teu coração, esta palavra. Deus se faz acessível àquele que deixa com que a palavra dele se encarne em nós, em cada um de nós. Não podemos ter uma espiritualidade desencarnada, mas essa espiritualidade precisa encarnar em nós. De uma forma simples de se dizer, fazer com que o Evangelho se traduza em nossa vida, em nossas atitudes, em nosso pensar, em nosso agir, em nossos sentimentos. É a palavra encarnando em nós. Ou, como dizia Dom Terra, evangelizar os nossos sentidos, evangelizar cada um dos nossos sentidos. Assim a palavra, ela vai sendo, ela permanecendo em nossa boca, em nosso coração e nos fazendo capazes, o último passo desse texto, capazes de cumprir a vontade de Deus. Maria foi essa. A caridade de Maria é um coração abrasado que deixou com que a palavra tomasse toda ela. Como já o diz, embebesse a vida dela, de tal forma que a vida dela foi o lugar do cumprimento da palavra de Deus. A minha e a tua vida precisa ser o lugar do cumprimento da palavra de Deus. Para quê? Assim como Maria foi uma resposta providencial do Espírito Santo para o mundo que vivemos, assim eu e você precisamos ser essa resposta providencial, caridosa, no Espírito Santo, para o tempo que nós vivemos, para a família que você e eu nos encontramos. A outra realidade que vemos agora é o salmista, o salmo. Humildes, buscai a Deus. Quando nós vemos esse processo que o livro de Deuteronômio nos apresenta, nós vamos entendendo esse humilhar-se, esse se colocar nas mãos de Deus, esse se colocar à disposição de Deus, esse se colocar todo para Deus. Mais uma vez, o Fiat de Maria. Ela foi humilde, ela foi serva. Uma outra resposta, numa outra tradução do Fiat dela, eis aqui a sua escrava. Maior profundidade não há em você se fazer escravo de Deus. Mas como já aprendemos, quando somos escravos de Deus, aí é que somos livres, porque só somos livres em Deus, por Maria, porque é ela que nos ensina isso. E portanto, quando nós vivemos essa kenosis, esse esvaziamento de nós, esse se humilhar perante Deus, esse se prostrar diante de Deus, é aí que o nosso coração, de tal forma, tão abrasado que é, nos impulsiona a querer buscar a Deus. Ou como vemos os discípulos que iam para Emaús, que no partir do pão, eles, chegando já na aldeia, que Jesus se faz ir adiante, o que eles vão dizer? Senhor, fica conosco. E no partir do pão, Jesus ao desaparecer, eles falam, mas o nosso coração não ardia enquanto ele falava. Então, portanto, esse buscar a Deus se dá exatamente em desejar, querer que Jesus fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, como tantas coisas querem nos despertar desejos para que fiquem em nós. É somente nesse esvaziamento, nessa kenosis, que nós vamos rompendo com esses desejos para que fique o único desejo fundamental e essencial em nossa vida, o desejo de Deus, de querer buscar a Deus. E aí o salmista, na resposta,
ele nos mostra qual é o efeito disso. Quanto mais desejarmos, quanto mais nos esvaziarmos para desejarmos a Deus, esvaziarmos de nós mesmos para desejarmos a Deus, mais o nosso coração reviverá. O nosso coração, a nossa vida, ela será reavivada. Maria foi esta. A caridade de Maria é ver uma mulher avivada, reavivada. Aonde ela vai silenciosamente, ela é uma mulher avivada no Espírito Santo. Tanto que nós vemos ali em Pentecostes, ela está com aqueles 11 discípulos. Ela está ali com eles, intercedendo. Ela, quando está chegando com os irmãos de Jesus, que são aqueles que fazem a vontade de Deus, anunciam a Jesus que sua mãe está aí. E Jesus simplesmente continua discursando com o povo de Deus. E Maria, no seu lugar, ela sabe o seu lugar. Ela sabe porque é uma mulher que ela não precisa de status, não precisa de reconhecimentos. Ela sabe o seu lugar. É estar aos pés de Jesus, é estar aprendendo de Jesus, é ser uma discípula. E aí a gente entra no Evangelho, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Nesta carta, São Paulo vai dizer: Cristo é a imagem do Deus invisível. E depois ele vai colocar: pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui nós vemos São Paulo nos dizendo: Cristo, ele é a fonte de todas as coisas. Peguemos o Evangelho de São João, capítulo 1, tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Jesus, ele é a fonte. Jesus, ele é a fonte de todas as coisas, mas Maria é aquela que, olhando quem é a fonte, é aquela que busca essa fonte, é aquela que sabe o seu lugar, é aquela que procura o Senhor, é aquela que imita o Senhor, porque o fiat de Maria, em dizer: eis aqui a tua serva, a tua escrava, faz-me segundo a sua vontade, a sua palavra, vem em correspondência à fala de Jesus em João 4:34. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Então, em tudo, Maria, ela busca a fonte. A fala dela sempre correspondente à fala do Filho, mas que também é o Senhor. Assim precisa ser a minha vida e a sua vida. Uma correspondência cada vez maior, uma imitação do Senhor Jesus, no nosso falar, no nosso agir, como já o disse. Mas para isso, o meu e o teu coração, sempre abrasado, sempre abrasado. E aí a gente se lembra, dizia dias atrás, e repito aqui, Maria então, na sua correspondência, ela é o terreno bom. Ela é aquela que não escondeu os talentos. Ela é aquela que foi o terreno onde o menor grão lançado no coração dela se tornou a grande hortaliça, o grão de mostarda que se torna a grande hortaliça. Ela é aquela que produz 100, não 30, não 60. Ela é o terreno bom. Por quê? Porque ela tem a consciência. Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. Para dizer, Deus nos criou para 100. O 60 e o 30 depende da nossa abertura de coração. Se abrimos pouco é 30, se mais um pouco 60. Mas se somos inteiros para Deus, é 100%. Um coração abrasado precisa ser um coração 100%. Estamos no tempo comum, estamos com a cor verde, o tempo de amadurecimento. Claro, passemos por esses estágios de 30, 60, frutificando. Mas precisamos chegar no 100%,
que é quando nós somos inteiros em tudo aquilo que fazemos para Deus, em tudo aquilo que buscamos ser, porque precisamos ser aquilo que Deus nos chama a ser, e não o que queremos ser. É diferente. Mais adiante, nós vemos Maria cooperou. Vemos isso nos documentos conciliares, Lumen Gentium, cooperou. E esse passo da sua cooperação, já falamos, não foi uma atitude passiva, mas ativa. Mas essa atitude ativa, ela parte de que forma? Crescendo na fé, crescendo na esperança e fazendo da vida dela um dom de Deus para o outro. Aí a gente entra de cheio na história que Jesus diz, para dizer para aquele mestre da lei quem é o seu próximo. Aquele homem, ele foi assaltado, espancado, deixado no caminho. Jesus apresenta duas realidades religiosas, um sacerdote e um levita, mostrando que aqueles homens não cresceram na fé, não cresceram na esperança, mas viveram uma religiosidade fechada neles. Talvez lembrando o fariseu que entra no templo e diz: Senhor, eu pago o dízimo, Senhor, eu faço tantas coisas, mas quando ele olha um pecador público, o publicano, o que ele diz? Não sou como ele. Atenção a isso, que isso pode não só não nos fazermos crescer em 30, 60, a chegar aos 100, mas pode nos fazer nos esvaziar do essencial que é Deus. Jesus, ao dizer isso, ele mostra a figura que parou para socorrer aquele homem. Foi um samaritano. Por que Jesus pega essa figura? Porque o samaritano era odiado pelos judeus. Era considerado como um cão. E Jesus vai dizer, esse parou, esse cuidou, esse colocou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, e depois diz, quando eu voltar, eu irei e pagarei o tempo que ele ficou aqui. Jesus, ele vai mostrar que ele é o samaritano. Na verdade, Jesus está dizendo dele. Ele veio até nós, ele cuidou das nossas feridas. No alto da cruz, o óleo que é jogado sobre as feridas é o sangue derramado de Jesus, que nos cura, que nos liberta, que vence o inimigo, que nos resgata, e na sua ressurreição vence a morte. E Jesus diz, vou voltar uma segunda vez. Ele paga a nossa dívida, que era o pecado, nos redimindo no alto da cruz. Ele é o samaritano, ele é a fonte. Maria é aquela que se aproxima de Jesus, primeiramente ouvindo e concebendo Jesus no coração, alma abrasada. Mais do que os santos da igreja vão dizer, mais do que conceber no ventre, a importância maior foi conceber no coração, na alma. Maria é aquela que mostra, lá nas bodas de Caná, João 2, capítulo 2, ela presta atenção nas necessidades que havia naquele casamento. A igreja é a noiva, espera o noivo. A igreja é a esposa que espera o esposo. Documentos conciliares do Lumen Gentium também nos diz isso. Maria é aquela que está sempre atenta para esses membros, a igreja que sou eu e você, nas nossas necessidades, intercedendo por nós, porque a alma dela sempre abrasada. No ofício de Nossa Senhora, é aquela que quando nós rezamos o ofício, no céu vai dizer, ela se ajoelha para rezar junto conosco, sempre atenta a nós. Para quê? Para que eu e você, a exemplo de Maria, também aprendamos a ter atenção aos nossos. Há muitas pessoas doentes em nossa casa porque não têm atenção nossa. Há muitas pessoas doentes, seja no campo da parte psicológica e emocional, porque não tem a nossa presença.
Há muitas pessoas dentro de casa que estão doentes, nas nossas vizinhanças, entre os nossos parentes e amigos, porque não tem a nossa acolhida. Precisamos olhar Maria. Precisamos aprender que ela soube beber da fonte, do crucificado. Ela soube se manter de pé nos momentos difíceis, mantendo a fé para nos dar o exemplo de como deve ser a nossa fé. Essa é a caridade de Maria. Precisamos aprender com Maria. Ninguém passava despercebido por ela. Ela está sempre atenta a vocês, para que a gente aprenda. Padre Jonas nos dizia isso. Que ninguém passe por você sem ter a sua atenção. Que ninguém passe por cada um de nós sem experimentar a presença de Deus. Maria nos mostra isso também ao visitar sua prima Santa Isabel. Ao desfazer a saudação, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e no ventre dela, João Batista saltou para mostrar aonde ela entrava, ela trazia a presença do Filho. Aonde ela entrava, as pessoas sentiam a presença de Deus. Aonde eu e você entrar, as pessoas precisam sentir a presença de Deus. Na primeira missa que celebrei aqui, falei de São João da Cruz um pouco. Lembram quando ele estava com o irmão dele? João da Cruz, profundamente na sua cruz de sofrimento, de rejeição, de humilhação. O irmão dele, um profundo sofrimento, carecendo de tudo, vivendo uma pobreza profunda. Mas quando os dois, eles conversavam, ambos, no livro que eu li, eles entravam em êxtase. Porque ambos portavam essa presença de Deus. Finalizo dando esse exemplo, que eu e você, nas nossas conversas, no nosso olhar, na nossa intenção de coração, da forma como falamos com as pessoas, da forma como procedemos, não somente na frente das pessoas, quando estamos sozinhos, que as pessoas experimentem essa presença de Deus. Maria é aquela que traz a presença de Deus. A maior caridade, dizia Dom Terra na formação para nós, foi o sim de Maria, porque o sim de Maria nos deu a caridade, que é o próprio amor, que é o próprio Deus na pessoa de Cristo para a humanidade. Que eu e você venhamos dar esta maior caridade para os nossos, dar Cristo para os irmãos através do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.